Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi. Diz o texto: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os filisteus juntos à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Esses hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E lhes disseram: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aques chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Porém que fiz eu? Ou que achastes no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os seus servos que vieram contigo, e levantando-se, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Olha, é interessante, parece que o autor aqui ele volta um pouquinho no tempo, né? No capítulo 27, nós vemos aqui que eles já estão indo e estão lá acampados para lutar contra o exército de Israel. Saul fica com medo. No capítulo 28, Saul vai consultar uma médium, que nós comentamos ontem, e agora o autor volta para um pouco antes daquele acampamento ali que está acontecendo no capítulo 28. E Davi, de uma certa forma, ele não vai poder lutar contra os israelitas. E é interessante como o autor constrói o texto aqui, né? Porque Afeca é o lugar onde os filisteus tinham derrotado Israel e tomado a arca há mais ou menos 90 anos. Isso aconteceu lá no capítulo 4, nós já comentamos aqui. Então, quando fala que os príncipes dos filisteus, aqui fala os líderes das 5 principais cidades filisteias. Então, Aques, né, ele era rei de uma das principais cidades, mas existiam outros 4. E é interessante, né, quando esses outros 4 reis filisteus, eles vêm a Aques, eles vão ter um conselho ali de como vão fazer a guerra, de como vão batalhar. E é interessante, eles identificam que Davi e alguns hebreus irão lutar juntamente com eles. Eles ficam assim, meio que desconfiados, né? Não acreditam que Aques tem trazido Davi para lutar contra o seu próprio rei. E por mais que Aques queira dizer que Davi desertou Saul e que durante todo esse tempo que foi dada a ele a cidade de Ziclag, né, no território filisteu,
e ele tem servido a Aques, ele tem sido fiel, Aques não tem encontrado nada. Nós sabemos que Davi, nas suas ações de guerra, ele não tem feito verdadeiramente aquilo que Aques tem pedido, né? Logo, ele tem destruído tudo exatamente para que não sobrasse ninguém, para que fosse denunciar ele a Aques. E ele vai compartilhando ali os despojos da guerra e Aques acredita verdadeiramente que Davi está sendo fiel, né? Então, eles têm medo, né, de que haja uma reconciliação durante a batalha, Davi se volte contra os filisteus e ganhe a mercê de Saul. Nós sabemos que Davi já tinha provado para Saul muitas vezes fidelidade e isso não havia acontecido. Saul por um momento reconhecia que Davi era fiel, mas por outro momento ele desejava a morte de Davi e tentou de várias formas, e foi assim que Davi decidiu parar de ser um fugitivo e, de uma certa forma, se uniu ao exército filisteu. E é interessante porque quando a batalha vai acontecer e Saul e Jonatas vão morrer, Davi não está presente exatamente por causa disso. Se nós não tivermos esse conhecimento, vamos dizer assim, do contexto histórico, a gente fica um pouco perdido sem entender direito. Daí a importância de nós lermos a Bíblia, daí a importância de nós assistirmos alguns teólogos comentando, ou vídeos como esse, que são básicos, né? Onde nós queremos compartilhar a leitura da Bíblia e trazer algumas revelações daquilo que nós entendemos. Então, é muito importante nós compreendermos esse contexto aqui. É bem verdade que os 4 reis filisteus vão convencer Aques a mandar Davi de volta, e é interessante a conversa que eles têm, né? Quando Aques chega no versículo 6, chama Davi e diz: tão certo como vive o Senhor. Olha, um rei pagão, né? Agora, falando o nome do Senhor, parece que Davi, né, com a sua vida, na sua convivência com Aques, se ele conseguiu mudar todos aqueles endividados, todos aqueles amargurados de espírito da caverna de Adulão, ele já estava, não que o rei filisteu fosse, vamos dizer assim, considerar o Senhor, mas a palavra que ele usa aqui, Senhor, e o autor vai escrever é Yahvé. Então, ele já está, pelo menos quando fala com Davi, que é um servo de Yahvé, ele vai usar essa palavra. Tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Olha o reconhecimento que ele tem de Davi. E me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agrada. Davi, meu servo, você me agrada, mas como eu não vou lutar sozinho, que a batalha vai ser muito grande, eu preciso dos outros príncipes. Você não agrada a eles. Então volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. É interessante, Davi, mesmo vendo, vamos dizer assim, essa oportunidade de não lutar contra Saul e contra o seu próprio povo, né? Ele não aceita isso, ele diz assim: então Davi disse a Aques: porém que fiz eu? O que achastes no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques, e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és como um bom anjo de Deus. Olha como era que Aques via Davi. Realmente um homem de Deus, realmente alguém que servia a Deus de coração e alguém que era fiel, né? Mesmo que ele não sabia o que Davi estava fazendo. Mas foi assim, a graça que Deus deu para Davi diante do rei filisteu. Mas os outros reis filisteus não quiseram, né? Eles disseram, não vai subir a batalha conosco. Então Aques vai dizer, olha, amanhã de madrugada, assim que o sol aparecer, você e os seus homens voltem para a sua cidade. E é interessante, Davi de madrugada se levantou, verso 11, ele e os seus homens, para partirem e voltarem para a terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel, né? Que é o que nós vamos ver aqui quando eles estão acampados aqui, né? Nos comentários anteriores. Então, o autor ele volta um pouquinho aqui no tempo para mostrar
o porquê Davi não estava naquela batalha. E nós sabemos, vão acontecer outras coisas também. A cidade de Davi vai ser saqueada pelos amalequitas, mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Amém? Espero que você esteja conseguindo se posicionar no contexto histórico dos acontecimentos do Velho Testamento. E este é o nosso maior propósito. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração. Será uma grande bênção poder ter você presencialmente conosco. Se você tem alguns sintomas de gripe ou resfriado, fique em casa, participe através da internet, porque o nosso culto será transmitido ao vivo. E lembre também, a nossa lista de presença já está aberta. Amém? Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.